Olá! Do socialismo utópico ao socialismo científico é uma obra fundamental de Engels. Dividido em 3 partes, o texto aborda inicialmente as primeiras teorias socialistas contidas nas obras de Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier. A segunda parte, Engels dedica a pensar a respeito do idealismo alemão, tanto aquele que estava presente nos textos de Feuerbach, como também em Hegel. E, por fim, a última parte esclarece qual é a distância que há entre a concepção materialista da história e todo o pensamento social anterior. Escrito posteriormente ao Anti-Düring, do socialismo utópico ao socialismo científico, guarda, no entanto, várias referências que podemos encontrar na polêmica de Engels contra Düring. Observemos, por exemplo, que a parte inicial do socialismo utópico ao socialismo científico está contida também na parte inicial do Anti-Düring, quando Engels discute, no capítulo 1, chamado Generalidades, toda a trajetória que vai da Revolução Francesa até as primeiras desilusões com a sociedade burguesa. Vejamos, pois, hoje, na nossa sessão de hoje, como Engels começa a construir esta reflexão, atentando, sobretudo, para os socialistas utópicos, ou seja, para o trio composto por Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Para fazer este percurso, ou para evidenciar os avanços contidos entre os teóricos do socialismo utópico, Engels parte da Revolução Francesa e do próprio pensamento iluminista que sedimentou o movimento revolucionário na França. Daí ele colocar, inicialmente, que o socialismo moderno é, por seu conteúdo, fruto do reflexo na inteligência, de um lado, dos antagonismos de classe que imperam na moderna sociedade entre possuidores e despossuídos, capitalistas e operários assalariados, e, de outro lado, da anarquia que reina na produção. Portanto, se queremos compreender o socialismo moderno, temos que compreender também o caráter contido nas revoluções burguesas, seja a Revolução Industrial na Inglaterra, seja a Revolução Francesa de 1789. Atentemos que quando Engels coloca que o socialismo moderno, por seu conteúdo, é fruto do reflexo na inteligência, ele está querendo indicar com isso que o pensamento observa a realidade, apreende a realidade, reflete a realidade, sobre a realidade, de tal modo a elaborar uma teoria sobre a realidade. Engels não está querendo dizer que basta olhar para a realidade que o pensamento imediatamente já reproduza o que é aquela realidade sob forma teórica, e sim que, para que o socialismo moderno brotasse, foi necessário refletir sobre as condições materiais que estavam se desenvolvendo e que se desenvolveram com as revoluções burguesas. Por sua forma teórica, prossegue Engels, o socialismo começa apresentando-se como uma continuação mais desenvolvida e mais consequente dos princípios proclamados pelos grandes pensadores franceses do século XVIII. Em que sentido ele é uma continuidade? Ele é uma continuidade no sentido de que o socialismo, ainda que na sua forma utópica, ele reafirma os princípios humanísticos que estavam contidos na Revolução Francesa e que, no entanto, eram impossíveis de ser realizados pela própria Revolução Francesa, uma vez que o reino da liberdade, igualdade e fraternidade estava voltado fundamentalmente a contemplar os interesses da classe burguesa. À medida em que
a Revolução Francesa foi evidenciando cada vez mais a impossibilidade de conduzir ao reino da razão, foram brotando teorias que procuravam, de uma maneira ou de outra, realizar este reino da razão. Esta é a reflexão que Engels apresentará na sequência. Portanto, por sua forma teórica, começa apresentando-se como uma continuação mais desenvolvida e mais consequente dos princípios proclamados pelos grandes pensadores franceses do século XVIII, ou seja, os iluministas. Como toda nova teoria, embora tivesse suas raízes nos fatos materiais econômicos, leia-se, relações sociais de produção, o socialismo, em seu nascimento, teve de ligar-se, ao surgir, às ideias existentes. Portanto, muito do que acompanha a reflexão dos socialistas utópicos está calcado em uma tentativa de aprofundar os valores anunciados pela Revolução Francesa através dos teóricos iluministas. Para esclarecer melhor a situação, Engels faz um breve resgate de qual era o espírito que norteava o pensamento iluminista e que, por sua vez, alimentaram a realização da Revolução Francesa. Dirá Engels: os grandes homens que, na França, iluminaram os cérebros para a revolução que se havia de desencadear, adotaram uma atitude decisivamente revolucionária. Não reconheciam autoridade exterior de nenhuma espécie. A religião, a concepção da natureza, a sociedade, a ordem estatal, tudo eles submetiam à crítica mais impiedosa. Tudo quanto existia devia justificar os títulos de sua existência ante o foro da razão, ou renunciar a continuar existindo. Aprofundando a sua referência à Revolução Francesa, Engels destaca, por exemplo, como que o processo de desenvolvimento da Revolução Francesa, ele se traduziu também no espírito idealista daquela época. Era a época em que, segundo Hegel, o mundo girava sobre a cabeça. Primeiro, no sentido de que a cabeça humana e os princípios estabelecidos por sua especulação reclamavam o direito de ser acatados como base de todos os atos humanos e toda a relação social. A realidade que não se ajustava a essas conclusões se via subvertida, de fato, desde os alicerces até o topo. Observemos que quando Engels fala cabeça humana, ele está se referindo à consciência que se adquire daquele processo naquele período. Cabeça no sentido de consciência, reflexão, e não cabeça no sentido de parte do corpo humano. Prosseguindo, Engels observa: todas as formas anteriores de sociedade e de Estado, todas as leis tradicionais foram atiradas no monturo como irracionais, ou seja, foram tratadas como irracionais, uma vez que eram abordadas como sendo verdades absolutas anteriormente. Os iluministas procuraram derrubar estas verdades absolutas. Até então, o mundo se deixara governar por puros preconceitos. Todo o passado não merecia senão comiseração e desprezo. Preconceitos, lembremos que são ideias formuladas sem a devida observação e olhar crítico. Portanto, até então, o que norteava o desenvolvimento histórico era a apreensão da realidade no plano do senso comum. As formas anteriores de sociedade e de Estado, as leis tradicionais, foram atiradas no monturo como irracionais. O mundo se deixara governar por puros preconceitos. O passado não merecia senão comiseração e desprezo, doravante. Só agora despontava a aurora, o reino da razão, ou seja, da reflexão crítica. Daqui por diante, a superstição, isto é, o preconceito, a injustiça, o privilégio
e a opressão seriam substituídos pela verdade eterna, pela eterna justiça, pela igualdade baseada na natureza e pelos direitos inalienáveis do homem. Estes eram os princípios que norteavam o pensamento iluminista. No entanto, este pensamento iluminista, embora tivesse a sua fundamentação humanística, traduzia na prática os interesses mais diretos da burguesia ascendente. Daí Engels colocar que esse império da razão não era mais do que o império idealizado pela burguesia. A justiça eterna tomou corpo na justiça burguesa. A igualdade se reduziu à igualdade burguesa em face da lei, portanto, a igualdade jurídica e não real entre os homens. Um dos direitos mais essenciais do homem foi proclamada como sendo a propriedade burguesa. O estado da razão passou a ser apenas o estado do contrato social, convertido na República Democrática Burguesa. Portanto, estes teóricos não podiam romper as fronteiras que sua própria época lhes impunha. Ou seja, se os iluministas não avançaram em direção ao socialismo, é porque as condições materiais não estavam suficientemente desenvolvidas para darem um passo para além da revolução burguesa que estava em curso, que era a Revolução Francesa. Observe-se aqui que Engels está procurando mostrar que a propalada razão que estava presente nos iluministas era, no fundo, uma razão de classe. A igualdade era uma igualdade de classe, era a igualdade dos indivíduos apenas no plano jurídico e não no plano efetivo. Observemos que Marx, quando discute a questão da revolução, discute a revolução enquanto revolução política e revolução social. A revolução política é aquela que foi feita pela burguesia, ou seja, destrona-se a feudalidade, mas mantém-se de pé a dominação de classe. Já a revolução social é aquela que avança para além da sociedade de classes e instaura uma sociedade de igualdade real entre os homens. Portanto, uma sociedade que está para além das formas de dominação de classe. Feitas estas considerações, prossigamos aqui com Engels. Observa ele, ao lado do antagonismo entre a nobreza feudal e a burguesia, que é a luta inicial que se trava na transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, ao lado do antagonismo entre a nobreza feudal e a burguesia, se erigia em representante de todo o resto da sociedade, mantinha-se de pé o antagonismo geral entre exploradores e explorados, entre ricos, gozadores e pobres que trabalhavam. Ou seja, a revolução burguesa não representa a supressão da estrutura de classes, e sim a sua consolidação em novas formas. Esta ideia pode ser localizada já na abertura do Manifesto do Partido Comunista, quando Engels, ou melhor, quando Marx, coloca que a moderna sociedade burguesa, que nasceu das entranhas da sociedade feudal, não aboliu os conflitos entre as classes, apenas os simplificou, no sentido de dividir a sociedade cada vez mais em dois polos antagônicos, a burguesia e o proletariado moderno. Engels aqui está resgatando essa ideia contida no manifesto, na abertura do manifesto. Para Engels, desde o momento em que nasceu, a burguesia conduzia em suas entranhas sua própria antítese, ou seja, sua própria negação, pois os capitalistas não podem existir sem os operários assalariados, cujos interesses são totalmente antagônicos àqueles interesses da classe burguesa. É certo que, neste primeiro momento, ainda que este antagonismo já se fizesse presente, a burguesia, na sua fase ascendente, consegue se apresentar como representante de toda a sociedade, portanto, como sendo também a representante dos interesses do proletariado nascente. O grau de consciência deste proletariado nascente, o grau de consciência de classe desse proletariado nascente, ainda era extremamente incipiente para que se percebesse, ou para que eles percebessem, que
a burguesia representava os seus próprios interesses e não os interesses do conjunto da sociedade. Daí dirá Engels, se, em termos gerais, a burguesia podia arrogar-se o direito de representar em suas lutas com a nobreza, além dos seus interesses, os das diferentes classes trabalhadoras da época, ao lado de todo o grande movimento burguês que se desatava, eclodiam movimentos independentes daquela classe, que era o precedente mais ou menos desenvolvido do proletariado moderno. Esta ideia também está na primeira parte do manifesto do Partido Comunista, quando Marx observa que o proletariado passa por diversas fases antes de adquirir a consciência plena dos seus próprios interesses. Marx, ali no manifesto, aponta, por exemplo, para o roubo na beira de estrada, a quebra das máquinas, até o nascimento dos primeiros sindicatos e da organização do proletariado em partido. Aqui Engels está resgatando esta ideia de que, dentro destes conflitos de classe que iam se estabelecendo à medida em que a burguesia colocava abaixo a feudalidade, começaram a brotar também as primeiras explosões no leque do trabalho, ou seja, as primeiras reivindicações da classe dos trabalhadores. Para Engels, estas sublevações revolucionárias de uma classe incipiente foram acompanhadas pelas manifestações teóricas devidas. Lembremos mais uma vez que não é um processo mecânico, é um processo no qual as lutas vão despertando para as primeiras formas de consciência, tanto práticas quanto teóricas. Essas sublevações revolucionárias de uma classe incipiente foram acompanhadas pelas manifestações teóricas. No século XVI e XVII, aparecem as descrições utópicas de um regime ideal de sociedade. Já no século XVIII, teorias já abertamente comunistas, como as de Morley e Mabley. A reivindicação da igualdade, a partir deste momento, deixou de se limitar à reivindicação de direitos políticos, para estender-se às condições sociais de vida de cada indivíduo. Já não se tratava de abolir os privilégios de classe, mas de destruir as próprias diferenças de classe. Um comunismo ascético, ou seja, rigoroso, que renunciava a todos os gozos da vida. Tal foi a primeira forma de manifestação da nova teoria. Somente mais tarde é que este comunismo primitivo, para dizermos assim, ele avançou para aquelas formas mais avançadas, já expressas pelos socialistas utópicos. Aqui observemos dois elementos fundamentais. Primeiro, que a classe trabalhadora foi progressivamente abandonando o terreno jurídico, da luta jurídica, para disputar o poder político no interior da sociedade burguesa. Portanto, a discussão deixou de ser sobre a igualdade formal para transitar em direção à reflexão sobre a igualdade real entre os indivíduos. Segundo, Engels está fazendo aqui uma crítica às primeiras formas de comunismo. Era um comunismo ascético, ou seja, que propunha um modo de vida extremamente rígido, rigoroso, onde se renunciava aos prazeres da vida. Essa ideia é importante por quê? Porque Engels está destacando que pensar no modo de produção comunista não significa renunciar aos prazeres da vida. Pelo contrário, significa criar condições materiais para que os indivíduos possam expandir a sua liberdade e, portanto, terem uma fruição de vida em patamares verdadeiramente humanos. Comunismo não significa eliminar a existência do indivíduo, muito menos restringir a liberdade dos indivíduos. Comunismo significa construir um modo de produção onde a redução do tempo de trabalho é uma necessidade, a fim de que se aumente o tempo livre para que, como diziam Marx e Engels na ideologia alemã, os homens possam pescar de manhã, filosofar à tarde e fazer
poesia de madrugada. Portanto, comunismo implica uma sociedade de criação humana e não de destruição da individualidade humana. Trata-se de uma forma de sociabilidade na qual se busca a convergência de interesses entre as necessidades individuais e as necessidades coletivas. Falamos há pouco que Engels vai mostrar como que desse comunismo ascético vão brotando as primeiras teorias dos socialistas chamados por utópicos. 3 socialistas fundamentais deste período são destacados por Engels: Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier. Engels começa apontando para os traços gerais do pensamento de Saint-Simon. No entanto, embora cada um destes socialistas tenham nuances, tenham divergências entre si, entre os 3 é possível encontrar traços comuns. Um deles é que não atuavam como representantes exclusivos do interesse do proletariado, e sim procuravam consertar a sociedade em sua totalidade, portanto, consertar as mazelas da sociedade burguesa. Nesse sentido, estes teóricos do leque do socialismo utópico, Saint-Simon, Owen e Fourier, não se propunham emancipar, ou seja, libertar, primeiramente uma classe determinada, no caso, o proletariado, mas sim toda a humanidade. Pretendiam instaurar o império da razão e da justiça eterna para todos, ou seja, era possível equacionar isso contemplando, inclusive, os interesses que haviam se manifestado com as revoluções burguesas. Engels está colocando, este era um dos limites, porque em vez de olhar para a real estrutura de classes, procuravam, no fundo, era consertar a sociedade de classes. Prossegue Engels. Também o mundo burguês, segundo os princípios dos enciclopedistas, ou seja, dos iluministas, era tratado como injusto e irracional, merecendo, portanto, ser jogado entre os trastes inservíveis, tanto quanto o feudalismo e as formas sociais que o antecederam. Se até agora a verdadeira razão e a verdadeira justiça não governaram o mundo, se tratava simplesmente porque ninguém havia sabido penetrar devidamente nelas. Ou seja, os socialistas utópicos estavam em busca de um ser pensante que, detendo a compreensão da realidade, apresentariam a solução mágica para responder aos problemas da realidade. Daí que, para a leitura dos socialistas utópicos, o que faltou ao longo da história foi a presença do homem genial, que, no entanto, naquele século XIX, já se fazia presente, já se erguia ante a humanidade com a verdade por fim descoberta, ou seja, já sabia como resolver todos os problemas sociais daquele tempo presente, que era o século XIX. Engels, em cima disso, ou a partir disso, faz uma ironia. Vai dizer, que pena que este homem genial não apareceu há 500 anos atrás. Isto teria poupado a humanidade de muitos sofrimentos. Aqui ele quer dizer o seguinte, que o pensamento não brota quando os indivíduos querem. É necessário que as condições materiais estejam suficientemente desenvolvidas para que certas reflexões adentrem ao terreno da história. Não tem como pensar, por exemplo, o desenvolvimento da concepção materialista da história no século XV ou no século XIII, uma vez que no século XV e no século XIII a grande indústria não existia. A relação capital e trabalho, assentada na exploração envolvendo burguesia e proletariado, não se fazia presente. Consequentemente, era impossível o desenvolvimento de uma concepção materialista da história nestes séculos anteriores. A mesma coisa está dizendo aqui Engels. Se estes grandes pensadores não surgiram anteriormente, é porque as condições não estiveram amadurecidas para que estas formas mais modernas de pensamento se desenvolvessem. Porque se fosse assim, nada mais justo do que estes pensadores
terem aparecido há 5 séculos atrás, poupando a humanidade de sofrimentos. Para além da ironia, Engels prosseguirá a sua reflexão. Dirá ele: os filósofos franceses do século XVIII, leia-se, os iluministas, os filósofos franceses do século XVIII apelavam para a razão como juiz único de tudo o que existe. Aqui ele retorna à reflexão inicial deste capítulo. Pretendia-se instaurar um Estado racional, uma sociedade ajustada à razão, e tudo quanto contradissesse a razão eterna deveria ser rechaçado sem nenhuma piedade. Essa razão não era mais que o senso comum do homem idealizado, da classe média, que, precisamente então, se convertia em burguês, ainda aqui no plano inicial da discussão. Por isso, quando a Revolução Francesa empreendeu a construção dessa sociedade e desse estado da razão propugnado pelos iluministas, redundou que as novas instituições, por mais racionais que fossem em comparação com as antigas, distavam bastante da razão absoluta. Ou seja, Engels aqui está reconhecendo o papel revolucionário da burguesia. A burguesia retirou o mundo daquele atraso no qual ele estava mergulhado no período da feudalidade. No entanto, pelas suas próprias bases, a revolução burguesa é incapaz de realizar a razão no sentido verdadeiramente humano que esta palavra ou este conceito deveria comportar. Daí que, para além dos princípios iluministas, prevaleceu ou continuou prevalecendo no plano real os antagonismos entre pobres e ricos, que longe de dissolverem-se no bem-estar geral, aguçaram-se com o desaparecimento dos privilégios das corporações e outros, ou seja, suprimida a Idade Média, suprimida a feudalidade, as contradições de classe não desapareceram, permaneceram. Consequentemente, a miséria social continuou a fazer parte do terreno da história. E isto se acentuou com o desenvolvimento da grande indústria. O ascenso da indústria sob bases capitalistas converteu a pobreza e a miséria das massas trabalhadoras em condição de vida da sociedade. O pagamento à vista, ou seja, a lógica contratual, transformou-se no único elo que unia a sociedade. Lembremos a reflexão de Marx no Capital, onde ele coloca que os indivíduos entram em contato entre si, não por uma necessidade humana, e sim por uma exigência contratual. O capitalista precisa estabelecer um contrato com o trabalhador e o trabalhador estabelecer um contrato com o capitalista. Portanto, uma relação meramente de interesses individuais. Do mesmo modo que o capitalista entra em contato com outros capitalistas, porque se vê na necessidade de ir ao mercado vender suas mercadorias. Entre eles, subsiste apenas o laço do frio interesse, como atenta Marx no texto do Manifesto Comunista. Engels prossegue observando que, comparadas com as brilhantes promessas dos pensadores, leia-se, os iluministas, comparadas com as brilhantes promessas dos pensadores, as instituições sociais e políticas instauradas pelo triunfo da razão, leia-se a Revolução Burguesa na França, assim também como a Revolução Industrial na Inglaterra, e políticas instauradas pelo triunfo da razão, redundaram em tristes e decepcionantes caricaturas. Faltavam, na leitura dos socialistas utópicos, apenas os homens que pusessem em relevo o desengano, e esses homens surgiram nos primeiros séculos do século XIX, de acordo com os socialistas utópicos. Ou seja, as mazelas da sociedade burguesa não resultavam das contradições internas da sociedade burguesa, e sim de desarranjos momentâneos, de desenganos que eram cometidos à medida que o mundo industrial se desenvolvia. No entanto, prossegue Engels, naquela época, o modo capitalista de produção
e com ele o antagonismo entre a burguesia e o proletariado, achava-se ainda muito pouco desenvolvido. A grande indústria, que acabava de nascer na Inglaterra, era ainda desconhecida na França. E só a grande indústria desenvolve, de uma parte, os conflitos que transformam numa necessidade imperiosa a subversão do modo de produção e a eliminação de seu caráter capitalista. Conflitos que eclodem não só entre as classes engendradas por essa grande indústria, mas também entre as forças produtivas e as formas de distribuição por ela criadas. E, de outra parte, desenvolve-se também nessas gigantescas forças produtivas os meios para solucionar esses conflitos. Aqui, duas questões. Primeira delas, era impossível o pensamento socialista moderno, tal como expresso pela teoria marxiana, naquele momento onde o capitalismo ainda não havia aflorado totalmente. A Inglaterra dava seus primeiros passos no terreno da grande indústria, e a França, mal e mal, havia saído da condição de um país agrário. A segunda questão que se coloca é que, embora o capitalismo ou a sociedade capitalista, o modo de produção capitalista, tenha aportado novas mazelas sociais no interior da história, trata-se de um modo de produção necessário no interior do desenvolvimento histórico, uma vez que, ao perseguir continuamente o desenvolvimento das forças produtivas, o modo de produção capitalista cria as bases para o desenvolvimento da sociedade comunista futura, uma vez que cria as bases para uma redistribuição da riqueza social em um outro modo de produção. Lembremos mais uma vez o manifesto, onde Marx destaca que a sociedade burguesa revoluciona continuamente todas as forças produtivas e as relações sociais de produção. Este é o caráter revolucionário da sociedade burguesa, mas, ao impedir que esta riqueza social seja redistribuída, se faz presente a necessidade de superação da sociedade burguesa, uma sociedade que não vai destruir as forças produtivas geradas no período de dominância do modo de produção capitalista, e sim que vai se apropriar destas forças produtivas para permitir a redistribuição social da riqueza. Este é um elemento fundamental para se compreender o que efetivamente significa modo de produção comunista, seja para Marx, seja para Engels, como também para Rosa Luxemburgo, Lenin, Lukács, entre outros autores clássicos do leque do marxismo. Dificultava ainda mais a tomada de consciência ou a possibilidade de desenvolvimento do socialismo em bases modernas o fato de que o proletariado, que apenas começava a destacar-se no seio das massas que nada possuem, e começava a ser cada vez mais um tronco de uma nova classe, era totalmente incapaz ainda para desenvolver uma ação política própria. Não representava mais que um extrato social oprimido, castigado, incapaz de valer-se por si mesmo, ou seja, não havia desenvolvido ainda a consciência de classe. Neste sentido, a ajuda ou a contribuição, no melhor dos casos, tinha de vir de fora, do alto, ou seja, a chamada consciência vinda de fora. À medida em que o proletariado ainda não estava amadurecido, ele teve que contar com aquelas teorias que brotavam fora da própria classe, não no interior da classe, e sim dentro de um outro universo, que era aquele universo gerado pelo mundo burguês, pela sociedade burguesa. Esta situação dominou também as doutrinas dos fundadores do socialismo, ou seja, eles não eram proletários. Eles eram teóricos ligados às fileiras da burguesia, mas que foram detectando problemas na ordem burguesa e tentaram superar estes dilemas e as mazelas da sociedade burguesa. As doutrinas dos fundadores do socialismo não fizeram mais do que refletir o estado incipiente da produção capitalista
e a incipiente condição de classe, ou seja, o incipiente desenvolvimento da consciência de classe. Nem as contradições do capital estavam desenvolvidas, e menos ainda a consciência de classe do proletariado estava desenvolvida. Desse modo, pretendiam tirar da cabeça a solução dos problemas sociais, cabeça no sentido de consciência. Desse modo, pretendiam tirar da consciência a solução dos problemas sociais, latentes ainda nas condições econômicas pouco desenvolvidas da época. A sociedade não encerrava senão males, ou, por outras palavras, a sociedade, na leitura dos utópicos, não comportava senão males que a razão pensante estava chamada a remediar, ou seja, a consertar, a resolver. Trata-se, por isso, ou tratava-se, por isso, para os socialistas utópicos, de descobrir um sistema novo e mais perfeito de ordem social, implementá-lo na sociedade por meio da propaganda e, se possível, mediante determinados exemplos práticos que servissem de modelo. Foi o que o Robert Owen tentou fazer na Inglaterra, criar um modelo de indústria que servisse de modelo para todas as demais indústrias da Inglaterra e que, portanto, pudessem fomentar o espírito comunista. Esses novos sistemas sociais, observará Engels, aliás, nasciam condenados a mover-se no reino da utopia. Quanto mais detalhados e minuciosos fossem, mais tinham que degenerar em puras fantasias. Lembremos que utopia aqui não tem o sentido vulgar de utopia usado nos tempos de hoje. Utopia como algo irrealizável. Lembremos que a matriz da palavra utopia significa não lugar. Quando Engels fala socialismo utópico, ele está procurando indicar que não teria como realizar aquele tipo de socialismo no interior da sociedade burguesa. Utópico nesse sentido, de não lugar. Engels atenta inicialmente para alguns traços gerais do pensamento de Saint-Simon. Nele, observará Engels, o antagonismo tomou a forma de um antagonismo entre trabalhadores e ociosos. Os ociosos, no entanto, eram não só os antigos privilegiados, mas todos aqueles que viviam de suas rendas, os especuladores, né? Sem intervir na produção nem no comércio, ou seja, são aqueles que eram tratados como improdutivos, uma vez que só viviam da especulação, só viviam da agiotagem. No conceito de trabalhadores, no entanto, para Saint-Simon, não entravam somente os operários assalariados, mas também o conceito de trabalhadores continha os fabricantes, os comerciantes e os banqueiros. Os ociosos haviam perdido a capacidade para dirigir espiritualmente e governar politicamente a sociedade, na leitura de Saint-Simon. No entanto, os descamisados, leia-se a classe trabalhadora ou os proletários, não possuíam tampouco essa capacidade de dirigir a sociedade. Então, quem haveria de dirigir a sociedade? Para a leitura de Saint-Simon, deveria dirigir a sociedade a ciência e a indústria, unidas por um novo laço religioso, um novo cristianismo, místico e hierárquico. A ciência era representada pelos sábios acadêmicos e a indústria pelos burgueses ativos, os fabricantes, os comerciantes e até mesmo os banqueiros. No entanto, os banqueiros, eles não tinham a predominância. Eles seriam chamados, em primeiro lugar, apenas para regular toda a produção social por meio de uma regulamentação do crédito. Ao lado deles, esse modo de conceber, observará Engels, correspondia perfeitamente a uma época em que a grande indústria e, com ela, o antagonismo entre a burguesia e o proletariado mal começava a despontar na França. Mas Saint-Simon insiste muito especificamente neste ponto. O que o preocupa, sempre em primeiro lugar, é a sorte da classe mais numerosa e mais pobre da sociedade. Observemos que Saint-Simon está procurando um caminho
para resolver as mazelas sociais produzidas pela própria ordem burguesa. Se, no momento, ele coloca os especuladores como ociosos, ele não se furta de colocar também os banqueiros como sendo importantes para a constituição da nova sociedade. São contradições internas que percorrem estas formas de pensamento, separar os especuladores dos banqueiros, quando sabemos que os banqueiros vivem fundamentalmente de especulação. Saint-Simon formula a tese, prossegue Engels, Saint-Simon formula a tese de que todos os homens devem trabalhar. Na sua obra, ele evidencia que a ideia de um reinado do terror era o governo das massas despossuídas. Portanto, ao mesmo tempo em que olha para a classe trabalhadora, Saint-Simon teme também a força dessa classe trabalhadora. Para Saint-Simon, a política deveria ser absorvida pela economia. E este é um dos grandes méritos que Engels localiza em Saint-Simon. Ele vai olhar para a base material para compreender as dimensões supraestruturais. Saint-Simon prediz a total absorção da política pela economia. Faz aparecer em germe a ideia de que a situação econômica, portanto, as relações de produção, é a base das instituições políticas, portanto, do terreno, de uma parte do terreno supraestrutural. Proclama já claramente a transformação do governo político sobre os homens numa administração das coisas e na direção dos processos da produção, que não é senão a ideia da abolição do Estado. Outro teórico que alimentará o leque dos socialistas utópicos será Charles Fourier. Engels observa que em Fourier também vamos encontrar uma crítica das condições sociais existentes naquele momento em que o capitalismo ainda não estava suficientemente desenvolvido, portanto, não havia transitado para a grande indústria. A grande contribuição de Fourier, observará Engels, que tratará inclusive Fourier como um dialético. A grande contribuição de Fourier foi que ele colocou a nu a miséria material e moral do mundo burguês. Fourier critica as relações entre os sexos e da posição da mulher na sociedade burguesa. Foi o primeiro a proclamar que o grau de emancipação da mulher, portanto, de libertação da mulher numa sociedade, é o barômetro natural pelo qual se mede a emancipação geral. Fourier também divide toda a história anterior em 4 fases ou etapas de desenvolvimento: o selvagismo, a barbárie, o patriarcado e a civilização. Esta última fase coincidindo com o que chamamos hoje sociedade burguesa, isto é, com o regime social implantado desde o século XVI, e demonstra que a ordem civilizada eleva a uma forma complexa, ambígua, equívoca e hipócrita todos aqueles vícios que a barbárie praticava em meio à maior simplicidade. É importante observar que esta separação de fases que Fourier utiliza, Engels retomará parte dela em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, quando sintetiza, por exemplo, as ideias do processo de desenvolvimento histórico-social no item 9, intitulado Barbárie e Civilização. Prosseguindo em cima das ideias de Fourier, Engels observa: para ele, a civilização move-se num círculo vicioso, num ciclo de contradições que reproduz constantemente, sem poder superá-las, conseguindo sempre precisamente o contrário do que deseja ou alega querer conseguir. Na civilização, a pobreza brota da própria abundância, ou seja, Fourier está conseguindo compreender contradições que brotam da sociedade burguesa. Ao mesmo tempo, coloca em relevo que toda fase histórica tem sua vertente ascensional, mas também sua ladeira descendente, e projeta essa concepção sobre o futuro de toda a humanidade.
introduz em seu estudo da história a ideia do futuro desaparecimento destas formas mais arcaicas de vida social, ou seja, aquelas pautadas nas estruturas de dominação de classe. Engels observa, ainda, que o vapor e as máquinas, ferramentas, converteram a manufatura na grande indústria moderna, revolucionando os fundamentos da sociedade burguesa. Ia-se dando cada vez mais a divisão da sociedade em grandes capitalistas e proletários, consolidando um novo modo de produção. E este desenvolvimento favorecerá ainda mais o avanço no interior das ideias dos socialistas utópicos. O desenvolvimento da maquinaria, do vapor, da grande indústria, deu origem a toda uma série de graves calamidades sociais. Amontoamento nos bairros mais sórdidos das grandes cidades deu uma população arrancada do seu solo, dissolução de todos os laços tradicionais dos costumes da submissão patriarcal e da família, prolongação abusiva do trabalho, que, sobretudo entre as mulheres e as crianças, assumia proporções aterradoras, desmoralização em massa da classe trabalhadora, lançada de súbito à condição de vida totalmente novas, do campo para a cidade, da agricultura para a indústria, de uma situação estável para outra constantemente variável e insegura. Em tais circunstâncias é que iam se erguendo cada vez mais as ideias críticas elaboradas por estes reformadores sociais. É importante observar que esta descrição que Engels faz aqui, partindo das grandes cidades e dos bairros sórdidos, é parte da reflexão que ele desenvolve em um estudo mais intenso, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Fica aqui a recomendação da leitura que Engels faz no referido livro a respeito das grandes cidades, o capítulo dedicado às grandes cidades. Um capítulo bastante interessante, sobretudo para aqueles que são urbanistas ou então que procuram compreender as contradições do mundo moderno e, inclusive, a chamada alienação do homem moderno. Engels dá uma bela descrição como que nas cidades os indivíduos passam a transitar indiferentes uns aos outros, sempre apressados, fechados em si mesmos, na sua própria individualidade. Voltando aqui ao texto de Engels, a esse primeiro capítulo do Engels, o último socialista utópico a quem ele faz referência é Robert Owen. Observará Engels que a maioria dos homens de sua classe, ou seja, da classe de Owen, que era um burguês, a maioria dos homens de sua classe não via na Revolução Industrial senão caos e confusão. No entanto, Robert Owen viu no desenvolvimento da grande indústria o terreno adequado para pôr em prática a sua tese favorita, introduzindo ordem no caos, ou seja, procurou mostrar que era possível contemplar os interesses da classe trabalhadora no próprio interior da sociedade burguesa. Neste sentido, na experiência desenvolvida em New Lanark, na Inglaterra, que era a fábrica de Owen, ele colocou seus operários em condições mais humanas de vida, consagrando um cuidado especial à educação dos filhos dos operários. Foi o criador dos jardins de infância. As crianças eram enviadas desde cedo, desde os 2 anos, para estudar. Em New Lanark, onde se dá a experiência industrial de Robert Owen, a jornada de trabalho era de 10h30, quando, na média, esta jornada de trabalho era infinitamente superior nas outras indústrias da Inglaterra. Engels observa que as novas e gigantescas forças produtivas, que até ali só haviam servido para que alguns enriquecessem e as massas fossem escravizadas, lançavam, segundo Owen, as bases para uma reconstrução da sociedade e estavam fadadas, como propriedade comum de todos, a trabalhar para o bem-estar coletivo. Assim, surgiu o comunismo oweniano, conservando sempre esse caráter prático, de tal modo que em 1823,
Owen propôs um sistema de colônias comunistas, e aí começou a sua desgraça real. Enquanto fazia as suas experiências sem criticar radicalmente a sociedade burguesa, era visto com bons olhos, inclusive pelos seus pares burgueses. Tão logo avançou para o comunismo, entrou em desgraça pública. Nesse sentido, Engels observa: o avanço para o comunismo constitui um momento crucial na vida de Owen. No momento, porém, em que formulou suas teorias comunistas, virou-se a página. Virou-se a página no sentido de que passou a ser desprezado pela classe burguesa. Três grandes obstáculos se erguiam em seu caminho da reforma social: a propriedade privada, a religião e a forma atual do casamento. Desterrado pela sociedade oficial, leia-se sociedade burguesa, ignorado completamente pela imprensa, arruinado por suas fracassadas experiências comunistas na América, às quais sacrificou toda a sua fortuna, dirigiu-se, no entanto, à classe operária até o final da sua vida, no seio da qual atuou ainda durante 30 anos. Todos os movimentos sociais, e aqui é importante esta terminologia movimentos sociais, porque para Marx e Engels, movimentos sociais são movimentos de classe, e não movimentos de minorias ou de agrupamentos isolados. Todos os movimentos sociais, todos os progressos reais registrados na Inglaterra em interesse da classe trabalhadora, estão, de um modo ou de outro, ligados ao nome de Owen. Um exemplo disto é que, em 1819, Owen conseguiu que fosse votada a primeira lei limitando o trabalho da mulher e da criança nas fábricas. Foi ele quem presidiu o primeiro congresso em que as trade unions, que eram sindicatos ingleses, as trade unions de toda a Inglaterra, fundiram-se numa grande organização sindical única. E foi também ele quem criou, como medidas de transição, para que a sociedade pudesse organizar-se de maneira integralmente comunista, de um lado, as cooperativas de consumo e de produção, que serviram, pelo menos, para demonstrar, na prática, que o comerciante e o fabricante não são indispensáveis. E, de outro lado, os mercados operários, estabelecimentos de trocas de produtos do trabalho por meio de bônus de trabalho e cuja utilidade é a hora de trabalho produzido. Portanto, ele permitiu visualizar como que o valor contido no trabalho resulta de um tempo de trabalho socialmente necessário, ainda que não tenha aprofundado esta discussão. Para todos eles, ou seja, para todos os teóricos do socialismo utópico, o socialismo se apresentava como a expressão da verdade absoluta, da razão e da justiça, e bastava descobri-lo para conquistar o mundo, para a sua própria virtude, ou seja, desde que aparecesse o homem genial com a resposta fantástica, o mundo seria maravilhoso. Verdade absoluta, razão e justiça está condicionado, no entanto, em cada um deles, pela inteligência pessoal, condições de vida, estado da cultura e disciplina mental. Ou seja, em vez de olharem efetivamente para o modo de produção, as contradições internas, eles procuravam encontrar a figura genial. Mas Engels vai destacar sempre que essas limitações brotavam das próprias condições históricas nas quais os socialistas utópicos estavam operacionalizando. Com estes elementos, Engels encerra a discussão deste capítulo 1 do socialismo utópico ao socialismo científico. No item 2, ele vai discutir as teorias idealistas e a dialética. Mas este capítulo 2 deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e também para as jovens gerações de trabalhadores que têm uma luta árdua pela frente à medida em que o modo de produção
capitalista não foi superado e não bastam ideias geniais deste ou daquele para que as contradições da ordem burguesa sejam vencidas. Até uma próxima.